fevereiro de 2020, eu tive uma das experiências mais extremas da minha vida. Eu tive a oportunidade de escalar o Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro é a montanha mais alta do continente africano e uma das montanhas mais altas do planeta Terra, com quase 6.000 metros de altitude. Quando eu voltei da África para minha casa em São Paulo, a minha namorada da época me fez uma pergunta bastante curiosa. Ela me perguntou: Rodrigo, qual é a sensação de chegar no cume do Kilimanjaro, uma das montanhas mais altas do planeta? E a minha resposta para ela foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Olha, a sensação é de que eu tinha chegado na metade do caminho. Eu ainda precisava descer toda a montanha. Para quem não conhece, fazer uma expedição, escalar uma alta montanha, é realmente uma experiência que exige muita preparação. Não é como assim sair de casa para fazer uma trilha de final de semana. A expedição do Kilimanjaro, ela dura 7 dias e durante esses 7 dias você caminha de 8 a 12 horas por dia, todos os dias. Então realmente é algo bem intenso, que inclusive envolve risco de vida. A minha preparação para o Kilimanjaro envolveu o CrossFit, que é um esporte que eu já era adepto e eu gostava bastante. Eu acho que ele dá uma preparação física bem completa. Eu também pratiquei bastante yoga no período pré-montanha para uma preparação mental. É uma das preparações mais importantes que a gente tem para fazer para essas expedições. E eu fiz um treino de força, que é um dos treinos mais simples e fáceis, e qualquer pessoa pode fazer, que é simplesmente pegar uma mochila, encher ela de peso, de livro pesado, por exemplo, e subir e descer as escadas do teu prédio. A alta montanha e as expedições em montanha, elas têm muitos paralelos com o mundo dos negócios. Por exemplo, para você fazer uma expedição como essa, você precisa ter gestão de risco, gestão de recursos, você precisa de planejamento, você precisa lidar com imprevistos, você precisa ter uma boa comunicação e um bom trabalho em equipe. Isso é muito parecido com empreender, com administrar e tocar uma empresa. Por isso, inclusive, que o montanhismo é um dos esportes que eu mais admiro, que eu mais gosto de fazer. Hoje, eu quero trazer as 3 principais lições que eu aprendi sobre o futuro do mundo dos negócios ao escalar o Kilimanjaro com quase 6.000 metros. 70% dos acidentes em montanha acontecem na descida. Isso é bastante contraintuitivo e algumas pessoas ficam surpresas ao saber disso. É na descida que os acidentes com morte acontecem devido à extrema exaustão do montanhista, muitas vezes, por exemplo, a má gestão de recursos, às vezes o timing errado, ele demorou muito para subir a montanha e ao descer já está noite e ele acaba se perdendo, ou simplesmente porque ele colocou toda a energia para chegar no cume. Essa, inclusive, é um dos grandes paralelos que eu trago com o mundo dos negócios. Eu acredito que no mundo dos negócios o cume é como se fosse a venda. Todo mundo quer chegar lá. Todo mundo quer a parte mais glamurosa da expedição inteira. Mas, se você não descer a montanha, se você não sobreviver à descida e guardar energias e se preparar para aquele momento também, você simplesmente não consegue subir a próxima montanha. A descida da montanha é como se fosse o pós-vendas. Muitas empresas colocam toda a energia em vender, mas não colocam sua energia em entregar para o seu cliente. A primeira lição, portanto, que eu trago para o futuro do mundo dos negócios, lá do mundo do alpinismo e do montanhismo, é que o cume é só a metade do caminho. Eu não acredito em empresas que colocam 100% da energia para fazer a venda e depois simplesmente não entregam ou simplesmente não prestam um bom serviço para os seus clientes. A minha missão e a missão do meu negócio é potencializar empresas que cuidam das pessoas, não só dos seus clientes, mas também dos seus parceiros, fornecedores e funcionários. Eu acredito que o futuro do mundo dos negócios vai estar repleto de empresas que realmente se importam. Uma das formas de se fazer gestão de vendas é utilizando o funil de vendas.
O funil de vendas, para quem não conhece, é uma representação teórica do que acontece em qualquer departamento de vendas, para qualquer produto, qualquer serviço, qualquer ticket, em qualquer lugar do mundo. Eu vou explicar um pouco. Basicamente, lá em cima do funil é onde estão a maior parte das pessoas. Para fazer uma venda, você precisa falar com muitas pessoas. Um pouco menos de pessoas vai se interessar pela sua proposta. Um pouco menos de pessoas ainda vai comprar o seu produto e o seu serviço. Eu acredito que o funil de vendas é sim uma teoria bastante eficiente para você gerir o seu negócio, mas eu ouso dizer que ele está ultrapassado. O funil de vendas, ele reforça a ideia de que o cume é o principal objetivo, a venda é o principal objetivo. E eu não acredito que a venda é o fim de tudo. Eu acredito que a venda é o início. O funil ampulheta é uma versão atualizada dessa ferramenta de gestão. Depois da primeira venda, vem as melhores oportunidades para você fazer negócios com aquele cliente. Depois de uma primeira venda, por exemplo, pode vir uma segunda venda. Depois da primeira venda, você pode vender um produto correlacionado, você pode vender um produto de maior ticket, você pode reter aquele cliente, ele pode te dar dinheiro por muito tempo, e inclusive você pode incentivar as indicações desse cliente. Uma das estratégias mais inteligentes que eu acredito para o futuro do mundo dos negócios é quando você cria clientes vendedores. Eu acredito que o pós-vendas é o novo vendas. Ou seja, as empresas que focam apenas em subir a montanha, apenas em fazer a venda e não em entregar o seu produto ou serviço, nesse mundo que a gente está vivendo, um mundo de hiper transparência, com redes sociais, com sites de reviews e avaliação em todos os lugares, provavelmente essas empresas não vão mais existir. Eu não nasci um montanhista, eu não nasci com vontade de escalar montanhas. E até hoje é muito difícil de explicar para as pessoas não entendem o porquê a gente se submete a um risco de vida grande, a um risco de muitas vezes congelar um membro do nosso corpo e ainda pagar caro por causa disso. A não ser que você tenha nascido numa família de montanhistas, essa não é a realidade da maioria das pessoas. E as empresas de montanhismo, elas sabem disso. Empresas de equipamentos, roupas ou agências de viagem, por exemplo, elas têm uma estratégia que é uma das estratégias mais inteligentes para se criar clientes. Essa estratégia é a produção de conteúdo. O meu próprio caso, nessa minha história do Kilimanjaro, eu não sabia como que se fazia para escalar uma montanha. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia como que era o tamanho do desafio. Mas, depois de ler blogs, artigos, fóruns, assistir vídeos no YouTube, no Instagram, muitos deles inclusive produzidos pelas próprias empresas, eu me tornei cliente delas. Uma das formas mais inteligentes de você trazer novos clientes nesse mundo que a gente está vivendo é você educar as pessoas. A segunda lição que eu trago do mundo das montanhas para o futuro do mundo dos negócios é que educar é vender. A maior parte dos empresários, de forma errada, pensa que produzir conteúdo vai tirar parte do seu mercado. Rodrigo, por que o meu cliente vai querer comprar de mim se eu já ensinei tudo para ele, se ele já sabe como funciona e ele não tem mais nada para consumir de mim depois disso? Educação faz exatamente o efeito oposto, o efeito inverso. Quando você educa o seu cliente agora sabe que você é especialista naquele assunto. Quando você produz conteúdo, o seu cliente ele te coloca na cabeça dele como um especialista. Quando ele pensa em montanha, ele vai pensar em você. Também, muitas pessoas acabam te conhecendo somente por causa do conteúdo que você produz. Eu acredito que, atualmente, uma das grandes barreiras de entrada para se montar um novo negócio, se montar uma nova empresa, é a atenção da audiência. No passado, a grande barreira de entrada era o capital. Precisava de muito dinheiro para começar um negócio, né? E atualmente, começar uma nova empresa nunca foi tão fácil. O problema é que se ficou fácil para mim,
ficou fácil para você também que está me assistindo, ficou fácil para o nosso vizinho, para a pessoa que está lá no país vizinho ou mesmo no outro continente. Portanto, ter a atenção das pessoas é o grande desafio. E produzir conteúdo, não só qualquer conteúdo, mas conteúdo de valor, é uma das estratégias mais inteligentes para você lidar com isso. Eu acredito que se você pensar em gerar valor antes de extrair valor, você provavelmente vai ter essa balança muito bem equilibrada dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Todas essas estratégias, elas não funcionam se você não tiver uma coisa. E essa coisa é o propósito. Ah, Rodrigo, propósito de novo. Esse é um assunto muito clichê. O que tem de novidade em cima disso? Bom, eu vou te dar o meu exemplo sobre o propósito. Eu acredito que empresas existem para gerar qualidade de vida para as pessoas. Eu não acredito que no futuro do mundo dos negócios vão continuar existindo empresas que extraem qualidade de vida das pessoas. E que pessoas são essas? Essas pessoas são os nossos clientes, essas pessoas são os nossos funcionários e essas pessoas, inclusive, são os nossos parceiros e os nossos fornecedores. Como eu disse, uma empresa que faz vendas, mas não entrega para aquele cliente, está sim tirando qualidade de vida daquela pessoa. Essa empresa vai deixar de existir. Outro exemplo, empresas que o funcionário entra, começa a trabalhar e, sei lá, fica obeso, depressivo, com gastrite, essa pessoa também ela está perdendo qualidade de vida e eu não acredito que essa empresa vai continuar existindo no futuro do mundo dos negócios. E mesmo aquela empresa que extrai o seu fornecedor, né, e negocia até o último centavo, essa empresa também está tirando qualidade de vida, né, lá do seu fornecedor. Provavelmente essas empresas não vão continuar existindo no futuro do mundo dos negócios. A terceira lição que eu trago das montanhas para o mundo dos negócios é que as pessoas elas não compram só um produto, um serviço, mas elas também compram quem você é e o que você faz. Muitos consumidores têm cada vez mais olhando para isso na hora de tomar suas decisões de compra. E na montanha acontece da mesma forma. O pensamento mais recorrente que passa pela cabeça de um alpinista é: eu vou desistir, será que isso vale a pena? Por que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo? Mas é só por causa de um propósito claro, cada um tem o seu, e o meu é explorar locais que poucas pessoas visitaram, que a gente continua, a gente segue firme, respira e vai até o objetivo final. Tem uma última história que eu quero contar sobre a minha expedição no Kilimanjaro. O Kilimanjaro fica na Tanzânia e na Tanzânia o idioma oficial é o Swahili. E o Swahili é um idioma falado por poucas pessoas, basicamente só na Tanzânia, mas existem duas expressões lá que são muito conhecidas e muito utilizadas. A primeira expressão é o Hakuna Matata. Hakuna Matata, para quem é fã do Rei Leão, sabe que significa sem problemas, fique tranquilo. E a segunda expressão, bastante utilizada lá no país, é o pole pole. Pole pole não tem uma tradução assim direta para o português, mas significaria alguma coisa como siga em frente, ou uma coisa por vez, ou ainda direção é mais importante do que velocidade. No dia do ataque ao cume, que é o último dia de expedição, o último sprint final, quando a gente sai do acampamento até chegar na montanha, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A gente sai do acampamento aproximadamente à meia-noite. A gente chega no cume da montanha pelas 7 da manhã e o plano é chegar no acampamento de volta até às 15 horas. Se faz isso por uma questão de segurança, para que a gente possa, mesmo tendo algum problema no meio do caminho, voltar ainda enquanto é dia. E lá pelas 13h30 ou 4 horas da manhã quase, um grupo de alemães passou por nós, voando, montanha acima, muito rápido. Eu reconheci que eles eram alemães, porque eu falo um pouco de alemão, quando criança eu estudei em colégio alemão, eu até troquei uma ideia com eles lá na hora, foi bem curioso, bem divertido.
E um desses alemães utilizava uma bota muito clássica no alpinismo, que era uma bota amarela. Quando eles passaram por nós, eu chamei o meu guia e disse: pô, cara, eu tô bem. Será que a gente consegue acelerar um pouco o passo? Será que a gente consegue acompanhar um pouco os alemães? E o meu guia só olhou para mim e disse: Rodrigo, direção é mais importante que velocidade. Pole pole. E assim a gente seguiu ali naquele passo de um passo para cada inspiração e expiração. Outro passo para cada inspiração e expiração. Antes de chegar no cume da montanha, existe um lugar que se chama Gilman's Point, que é um ponto clássico de descanso lá no Kilimanjaro, porque ele é menos inclinado do que a parede da montanha. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu encontrei o alemão. O alemão estava deitado numa situação deplorável, ele estava com uma cara muito ruim, ele estava aparentemente exausto, deitado assim, encostado numa pedra. Eu reconheci ele por causa da bota amarela dele. E eu acenei para ele, ele acenou para mim, eu vi que ele ainda tinha condições ali, né, de decidir o que fazer e de descer a montanha, e segui o meu caminho para o cume da montanha. Pessoal, eu não encontrei o alemão no cume da montanha, eu tampouco encontrei o alemão na descida da montanha. E provavelmente ele nunca tenha conseguido chegar no objetivo. Isso porque ele colocou todas as suas energias na subida e não se preocupou também com a descida. Se você, nesse momento, se encontra nessa situação, empreendendo, começando um negócio, e as coisas parecem não dar certo, fique tranquilo. Lembre-se, não coloque toda a sua energia tentando ali fazer a sua primeira venda. Afinal de contas, o cume é só metade do caminho. E empreender e tocar um grande negócio, tocar uma empresa, é como fazer uma expedição para a alta montanha. É árduo, é trabalhoso, é penoso, vai ser cansativo. Mas lembre-se sempre, direção é mais importante do que velocidade. Lembre-se do seu propósito, ele que vai fazer você seguir à frente. Pole pole e muito obrigado.